Luciano Teixeira, novamente falando sobre vinhos. Estamos aqui no espaço, né? Vocês podem perceber que nós estamos numa livraria e o espaço aqui é chamado como Letra e Vinho. E hoje nós vamos falar novamente sobre vinhos do nosso país, vinho nacional. E peguei mais uma vez um vinho da Fabian, da Serra Gaúcha, um espumante. As pessoas podem ver esse formato, tem essa rolha, e muitos dizem, é um champanhe. Não é um champanhe, é um espumante. Hoje, já no passado, era chamado, até o Guaraná, era um Guaraná champanhe, mas hoje a champanhe, só pode se usar os produtores e os vinhos que vêm da região de Champagne, na França. Portanto, se não é francês, não é champanhe. É sim um espumante, da mesma forma que os Prosecco. Prosecco é de uma região agora também, e muitos, de uma forma errônea, dizem que a uva que é feita, o Prosecco chama Prosecco, e não é Prosecco, chama-se Glera. Então fica aqui uma correção, que há muito tempo você escuta as pessoas dizer que a uva é Prosecco, do Prosecco, e o nome é Glera. Então, quando você for servir uma bebida que é gaseificada, né, ou naturalmente, ou for, em algum caso, um frisante, que também é feito natural, é um espumante, que faz as espumas, então é um espumante. Hoje aqui nós vamos falar sobre esse vinho feito pelo método tradicional. O que seria um método tradicional? O método tradicional é que faz o envelhecimento e ele pega todas as características. O CO2 ele é feito dentro da própria garrafa, ao passo que tem um outro método, que é o Charmat, que ele é feito sobre, tem aquelas bombonas, aqueles tanques de inox enorme, onde ali é feito a fermentação do vinho. Então esse é pelo método tradicional, onde sempre vai se mudando e virando a garrafa, onde você já viu ela fica numa posição inclinada. Bom, a abertura de um espumante ou de um champanhe, ela requer alguma atenção. Aquilo que você vê na Fórmula 1 ou no cinema é só para aquele local. Aqui a nossa intenção é de aproveitar o máximo, no caso as bolinhas, a perlagem, o CO2, que é justamente aquilo que nós não queremos perder. Então, daí o motivo das taças nós estamos aqui usando novamente a taça ISO, que eu sempre adoto para todo tipo de vinho. E as taças de champanhe, você tem uma base, ela é mais alta, para que você não coloque a mão, para não passar o seu calor para o vinho. Então você segura sempre embaixo. E ela, quanto mais fechada for, melhor é. Antes a gente via também em cinemas, a gente tem taças, nossa avó, aquela taçona aberta, onde que nós ficamos fazendo a pose, ali perde-se tudo aquilo que a gente não quer, que não deve perder de um bom espumante ou de um bom champanhe, que é a perlagem, que dá refrescância e que dá uma sensação única na boca. Então, voltando à abertura da garrafa, você vai tirar essa a cápsula, né? Uns traz, esse não está trazendo a fita, pelo menos não vi. Você retira, né? Ou estanho, ou plástico, como vai. O bom sommelier, ele vai sempre manter a garrafa com o rótulo virado para quem pediu, vai estar sempre nessa posição. E normalmente também está aqui, você tem do lado esquerdo a gaiola, a abertura se faz aqui da gaiola, não sei se dá para se perceber. Então você gira e vai tirar essa base, que dá toda a estrutura, que fica prendendo a rolha. Essa rolha, tal qual a garrafa, ela tem um fundo, e ela é bem mais grossa, ele tem um fundo para dentro, e ela é bem mais grossa justamente para segurar e para aguentar essa pressão. E quando você retira essa cápsula,
isso vira quase que uma arma. Se você de repente virar, pegar na cabeça da pessoa, pode ferir e pode dar sérios problemas. Então, não brincar, e quando você for retirar, você sempre apoiar a sua mão sobre a garrafa, né, e girar, no caso, e retirar a gaiola. Isso chama-se gaiola. Você segura. Aí na hora de você abrir, você vai pegar e pressionar a sua mão contrária, com força, contrária à garrafa. Em vez de você girar aqui, você tenta apoiar 45 graus e girar a garrafa. E você vai mantendo e segura para que isso não possa sair voando e a gente perder todo o gás. Então vamos segurando, vamos forçando e vai fazendo a pressão contra. Viu só? Sem estouro, sem barulho, o gás todo aqui dentro da garrafa. A rolha ela está em perfeito estado. Então nós vemos que o vinho ele está de uma forma a contento. Ela é feita pelo método tradicional, é um vinho espumante natural, ele é Brut. Ele é de Nova Pádua, da Serra Gaúcha, aqui no Brasil, feito pelo método tradicional, com 11,3% de álcool. E a temperatura ideal para consumir é de 5 a 7 graus, para você consumir e ter toda a refrescância desse vinho. Quando você for colocar na taça um espumante, você sempre coloca primeiro um pouco e aguarda para se descer. Por que fazer isso em primeiro lugar? Porque normalmente se você for colocar todo, você pode fazer o teste em casa, ele vai girar, né? Vai aumentar toda a espuma e vai cair fora e você vai perder a preciosidade do líquido. Aqui então nós já colocamos um pouco e nós vamos seguir aqui com a nossa degustação desse Fabian, um vinho branco espumante de uma coloração amarelo, quase que dourado, um amarelo palha, com perlagem. Perlagem o que é? Você vai olhar o CO2, ele fica subindo, né? Vai subindo e são as perlagens, aquelas bolinhas que vão subindo. Elas são pequenas, quase ponta assim, menor que uma ponta de alfinete. Isso mostra que é um vinho bem feito, né? Ele não traz uma coroa, não traz. E a perlagem, ela não é muito persistente, mas ela existe. Vamos ver, também precisamos ver a temperatura, né? Delicioso, gente. Uma delícia, trazendo muito mel, frutas, parece cozidas, um abacaxi cozido, uma compota de abacaxi, uma delícia. De nariz ele é muito frutado, ele é bem frutado, chegando a trazer algumas notas de panificação, tipo brioche. Vamos ver agora, vamos dar uma... Aqui já aumenta a perlagem e abre-se ainda mais. Ele é límpido, um vinho de uma excelente aparência, não muita perlagem. Na boca, ele já surpreende, não é adocicado, tem pouco amargor, a persistência dele na boca é média. Ou seja, o que seria persistência na boca? É quando você coloca o vinho e quando eu usei toda a boca para sentir o vinho, é como se você fosse fazer um enxágue mesmo em casa,
ao escovar os dentes. Por quê? Porque isso vai mexer com toda a estrutura da tua boca. Você vai pegar do doce, que fica bem à frente da sua língua, daí as taças de champanhe serem pequenas, porque você utiliza o primeiro contato que vem é no doce, na língua. Então você já pega o espumante, né? Você pega o CO2 com a coisa mais doce e o ácido. Então você tem esse contraste que o champanhe ou o espumante vai te dar na boca se você tiver uma taça que te proporcione isso. Eu vejo que é um vinho que não é um vinho excepcional, mas é um vinho bem feito. Ele te traz bastante frescor, então hoje uma tarde está muito quente. De boca você sente muito o CO2. Pode ser a questão da taça, a lavagem, que eu não acredito que a gente lava aqui a taça muito bem. Inclusive, para servir, você faça em casa um teste de você pegar uma taça limpa, você vai, limpa, enxágua bastante ela. Se você quiser usar o detergente, o que você for usar, de preferência uma água quente, mas depois você enxágua bastante a taça. E depois você usa uma outra e deixa um pouco de detergente. E faça o teste. Coloca, um dia nós vamos fazer aqui todos esses testes, para você ver que aí você matou o teu vinho. Não vai ter nenhuma perlagem. Por quê? Porque o detergente ele não permite que isso ocorra. Então, para lavar as taças, água quente, alguns usam um pouco de bicarbonato de cálcio. Se você deixar a taça num armário fechado, ela vai pegar se tiver madeira, ela vai pegar também. Ali você vai sentir no nariz cheirinho de madeira, tal. Então você dá uma sacudida e para ter um melhor aproveitamento do vinho. Não é o caso hoje da gente falar sobre taças, mas só dei uma adiantada. Mas quero dizer que o vinho, esse vinho da Fabian, é um vinho que não é um vinho caro, que é um vinho que você pode receber os amigos em casa um dia. Ele entra muito bem do início de entradas, servindo como coquetel de entrada, e pode pegar talvez até algum peixe mais leve, com um molho que não seja muito condimentado, uma coisa mais leve, assim, um grelhadinho e tal. Então fica aqui, mais uma vez, nós estamos aqui falando do vinho nacional, nós sempre prestigiar, são fantásticos. Na sua grande maioria os vinhos brancos, os vinhos dos nossos espumantes são fantásticos, com um preço que vai muito de acordo com aquilo que você procura, um preço mais baixo, com uma boa qualidade. Experimentem, gente, façam o teste, comprem espumantes. Nós estamos vendo aí outras vinícolas, via a Francis Hobbs falar sobre os nossos espumantes de uma forma magnífica. E fica aqui então a dica de Fabian, feito pelo método tradicional, de um bom vinho a um bom custo, atendendo aquilo que a gente procura, a relação de custo-benefício. Fica aqui então, ficamos por aqui e até a próxima. Abraço.